Em um momento de silêncio, já parou para refletir. Quem será o último humano? Quando abrirá os olhos, em que mundo estará? Essa figura distante, quase um sussurro do futuro, carrega uma pergunta que nos toca agora. O que nossas ações de hoje dirão sobre o amanhã? Vivemos dias inquietos. O clima oscila, conflitos dividem e nossas escolhas parecem pesar mais do que nunca. Mas e se, em vez de estarmos à beira do fim, estivéssemos apenas começando? Não no crepúsculo, mas no despertar de uma história que mal começamos a escrever. Há 200 mil anos, nossos antepassados deram os primeiros passos, moldando pedras, compartilhando sonhos sob as estrelas. Desde então, 117 bilhões de vidas cruzaram este mundo. Nós, os 8 bilhões de agora, somos uma fração pequena, um instante na tapeçaria da humanidade. Mas o que vem a seguir depende de nós. Cada decisão, cuidar da terra, buscar harmonia, construir com sabedoria, traça o caminho para quem ainda virá. Será que o último humano nascerá em 1000 anos, 1 milhão ou em um canto distante do cosmos? Venha comigo, vamos refletir sobre essa jornada. Olhe para o mundo. Tempestades mais intensas, cidades sufocadas pelo calor, vozes que se chocam em discordância. É fácil sentir que o chão sob nossos pés está cedendo, que o fim está próximo. Cada geração já carregou esse temor, como se fosse a última a testemunhar o ocaso. Nossos avós e os avós deles também sentiram o peso do fim dos tempos. E, no entanto, aqui estamos, ainda caminhando, ainda buscando sentido. Por que isso importa? Porque esse sentimento nos prende ao presente, nos faz esquecer o amanhã. Vivemos como se o futuro fosse curto, mas nossas ações ecoam muito além. O que plantamos hoje, nas escolhas que fazemos, na forma como tratamos nosso planeta, nas pontes que construímos ou queimamos, determinará o mundo que deixaremos para os que ainda não nasceram. Estamos em um momento decisivo, onde cada passo molda não só nosso destino, mas o de incontáveis outros. Será que o último humano encontrará um mundo em ruínas, ou um que pulsa com esperança? Volte no tempo, 200 mil anos atrás. Um punhado de humanos, sob o céu vasto, moldava ferramentas, contava histórias, sonhava com o que estava além do horizonte. Eram poucos, a vida era frágil, mas sua força estava na união, na capacidade de criar e planejar. A partir deles, a humanidade cresceu. Hoje, 117 bilhões de almas já passaram por aqui, cada uma deixando sua marca, pequena ou grande, na corrente do tempo. Nós, os 8 bilhões de agora, somos apenas 7% desse total. A cada minuto, 270 novos rostos chegam, trazendo novas possibilidades. Nunca estivemos tão bem. Vivemos mais, adoecemos menos, construímos um mundo conectado. A propriedade intelectual 100 anos atrás, muitas crianças não chegavam aos 5 anos. Hoje, quase todas sobrevivem. Mas essa luz vem com sombras. Nossa genialidade nos levou a grandes feitos, cidades, vacinas, viagens à lua. Mas também criou desafios. As máquinas que nos aquecem também aquecem o planeta. Os remédios que salvam vidas viajam rápido demais, levando doenças junto. Somos uma espécie de contrastes, capaz de criar e destruir com igual potência. Pense na história humana como um rio que flui há 200 mil anos. Quanto tempo ele ainda correrá? Se ficarmos na Terra, cientistas dizem que espécies como a nossa duram, em média, 1 milhão de anos. Com 125 milhões de nascimentos por ano, isso significa 125 centilhões de vidas ainda por vir, 850 vezes mais do que todas que já existiram. Nós, os de hoje, somos apenas 0,08% da história humana. E se a Terra for habitável por 500 milhões de anos? Isso nos leva a 1,2 quatrilhões de pessoas, cada uma com uma vida, um nome, um sonho.
E se sairmos da Terra? Já tocamos a Lua, exploramos Marte. Imagine cidades em outros mundos ou ilhas flutuantes feitas de asteroides. O Sol nos dará energia por bilhões de anos, sustentando populações inimagináveis. Um futuro com médicos curando o incurável, artistas redesenhando o cosmos, vidas comuns em harmonia com o universo. Mas há um risco. Cada erro nosso, um conflito, um descuido com a Terra, pode cortar esse futuro. Estamos segurando uma corda frágil e do outro lado estão bilhões de vidas. Já sentiu o peso disso? O que sua vida de hoje dirá a alguém que nascerá em 1 milhão de anos? Agora, imagine algo maior. E se o futuro não se limitar à Terra ou ao nosso sistema solar? E se nossos descendentes, talvez já não exatamente humanos, mas algo novo, alcançarem as estrelas? Visualize a humanidade colonizando 100 bilhões de estrelas na Via Láctea, por 10 bilhões de anos, com 100 milhões de nascimentos por ano em cada uma. Isso nos dá 100 mil trilhões de vidas, um número com 29 zeros. E isso é só o começo. Em bilhões de anos, nossa galáxia se fundirá com Andrômeda, trazendo trilhões de novas estrelas. Com energia de buracos negros ou estrelas anãs vermelhas que brilham por 1 trilhão de anos, um cálculo ousado sugere um tredecilhão de vidas, um com 42 zeros. Cada uma história única. Mas há um porém. Esse futuro só existirá se não nos destruirmos antes. Um erro hoje, uma guerra, um planeta exausto, pode apagar tudo. A corda que seguramos é delicada. O que você faria se soubesse que o destino de um tredecilhão de vidas depende de você? E se o último humano for o reflexo do que escolhemos agora? O que vem depois depende de nós. Voltemos àquela pergunta inicial. Quando nascerá o último humano? Agora, percebemos que a resposta não está nas estrelas, mas em nossas mãos. Não estamos no fim, mas no limiar de algo imenso. Cada escolha nossa, desde cuidar da Terra até sonhar com o cosmos, molda um futuro onde trilhões, talvez centenas de trilhões de pessoas, viverão. Somos os tecelões de um legado que pode ressoar por bilhões de anos. O último humano é o reflexo do que escolhemos ser hoje. Que tal fazermos esse futuro contar? Comece com um gesto simples, uma decisão consciente, uma conversa que inspire, um cuidado com o nosso lar. Juntos, podemos tecer uma história humana longa e luminosa. Se essa reflexão te tocou, curta o vídeo, compartilhe com quem precisa refletir também e se inscreva para continuar essa jornada. E mais, qual ideia te faz contemplar o futuro ou o universo? Deixe sua sugestão nos comentários, pois a próxima história pode nascer de você.